Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai continuar com a nossa aula de análise combinatória. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente. Permutação com repetição. Considere um conjunto com elementos repetidos, lógico, né? Repetição, tem que ter elemento repetido. Onde haja, dentro desse conjunto, n elementos. Se houver x elementos dentro desse conjunto repetidos do mesmo tipo, o número de permutações possíveis vai ser permutação de n elementos com x elementos repetidos vai ser n fatorial sobre x fatorial. Detalhe, esses x elementos são do mesmo tipo. A gente vai explicar isso melhor nos próximos quadros. Então vamos lá, gente. Por exemplo, quantos anagramas possui a palavra bagaça, né? Uma das minhas palavras preferidas. Gente, pergunto para vocês, quantas letras tem esta bagaça? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, bagaça tem 6 letras. Gente, outra pergunta. Essas 6 letras são iguais? Não, não são. A gente tem o quê? Nós temos duas letras, ou melhor, 3 letras diferentes, que são a letra B, G e C cedilha, e nós temos 3 letrinhas iguais. Então, olha só, nós temos 3 letras A repetidas aqui, correto? Correto. As demais letras, que são B, G e C cedilha, estão sem repetição. Por causa disso, a gente pode falar que a permutação de 6 elementos com 3 desses elementos do mesmo tipo repetidos vale 6 fatorial, ó, pego esse cara, coloco o fatorial, dividido por este cara fatorial. Mesma coisa aqui, né, gente? Permutação de n elementos com x elementos do mesmo tipo. Como é que a gente faz isso? Vale esse cara de baixo fatorial sobre esse cara de cima fatorial. Uma dica, o pessoal costuma confundir as coisas. Gente, esse P3 quer dizer que é P elevado ao cubo? Não é, gente. É a representação. Isso aqui não é expoente. Aqui também não. Cuidado para não confundir. Não confunda a catraca de canhão com conhaque de alcatrão. É a representação do elemento que está em repetição. Tranquilo? Tranquilo. Isto aqui não é potência. Então, gente, nós temos que a permutação de 6 elementos com 3 elementos do mesmo tipo repetidos vale esse cara de baixo, fatorial, 6 fatorial, sobre este cara de cima, fatorial. Tranquilo? Tranquilo. Se você fizer a continha, vai dar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Sobre isso aqui um pouco mais. Você já sabe fazer isso porque você já assistiu às nossas aulas de fatorial. Concorda? Concorda, você assistiu. Dividido por este cara aqui, não mexe nele. Gente, o que a gente pode fazer? Corta em cima, corta embaixo. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4. Correto? Correto. Pessoal, 6 vezes 5 vai dar quanto? 30. 30 vezes 4, 120. Porque o 3 fatorial de cima cortou com o 3 fatorial de baixo. Então deu 120. 120, então, é a nossa resposta. Ou seja, a palavra bagaça tem 120 combinações possíveis. 120 anagramas possíveis. Belê? Belê. Vamos continuar. Continuando, pessoal. Permutação com repetição. A gente viu, no caso anterior, que se houver mais subconjuntos com elementos repetidos, né, vamos supor que a gente tenha x elementos de um tipo e y elementos de um outro tipo, a gente pode fazer o quê? A gente pode ampliar o exemplo que a gente acabou de ver. Né, Arqui? Não entendi. Não se preocupa, vai ficar mais claro agora. Olha só, vamos supor que a gente tenha x elementos de um tipo, y elementos de um outro tipo e z elementos de outro tipo e assim por diante. O que a gente pode falar, pessoal? A gente pode falar que a permutação de n elementos com esses elementos aqui repetidos vale esse cara, o de baixo, fatorial sobre x fatorial, y fatorial, z fatorial. Né, Arqui? Continuo não entendendo. Então, beleza, olha esse exemplo. Quantos anagramas possui a palavra batata? Gente, quando você pega uma batata, o que ela tem? Ela tem furinhos. Não, ela tem 1, 2, 3, 4, 6 letras, correto? Correto. Pessoal, dessas 6 letras, nós temos que 3 dessas letras são letras A, correto? Correto. Ou seja,
3 dessas letras são de um tipo. E outras 2 dessas letras, que são a letra T, ou melhor, que é a letra T no caso, são o quê? São de outro tipo. A gente tem então 3 letras A e 2 letras T. Correto? Correto. As demais letras, ou seja, só a letra B, né, que sobrou, elas estão o quê? Sem repetição. Ou seja, pessoal, a gente pode falar que a permutação de 6 elementos com 3 repetidos de um tipo e 2 repetidos de outro tipo vale 6 fatorial sobre esse cara fatorial, 3 fatorial, né? E esse cara fatorial, 2 fatorial. Ou seja, pego o total, que é 6 números, ou melhor, 6 letras, coloco o fatorial. Divido pela quantidade de cada repetição. 3 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui vai dar quanto? Vamos expandir. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Gente, 3 fatorial de cima corta com o 3 fatorial de baixo. Vai sobrar 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar 120, correto? 6 vezes 5 dá 30, vezes 4 dá 120. Divide por 2, né? Por que divide por 2? Porque 2 fatorial é a mesma coisa aqui, 2. Então vai dar 60. Então, gente, parece difícil, mas não é difícil. A pergunta que provavelmente você vai me fazer é, Nerk, tem como fazer isso sem decorar a fórmula? Tem, mas é muito chato. Então o que é legal de você fazer? Nesse caso, vale a pena você conhecer a fórmula. Beleza? Beleza. Agora, gente, vamos ver mais um caso. A gente vai ver o caso da permutação circular. Então eu quero que você considere, por exemplo, 4 elementos permutando, ou seja, trocando de lugar em torno de um círculo. Olha só, aqui nós temos o nosso círculo amarelinho e nós temos 4 elementos, que vão ser o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Tá aqui. Gente, vamos girar esse círculo em 1/4 de volta, só para você entender. A gente vai girar um pouquinho para direita, correto? Correto. Então o 1 vem para cá onde está o 2 e todos os outros elementos também vão mudar de posição. Olha só, pessoal, o 1 foi para baixo, né? O 2 vai para o lado, ou seja, eu só girei. Faz de conta que esses 4 elementos estão pregados na mesa. Se você girar a mesa um pouquinho, você vai obter essa disposição, correto? Correto. Então o 1 vai ficar aqui, o 2 aqui, o 3 aqui e o 4 aqui. Gente, o que eu quero que você perceba? Apesar da mesa ter girado, você concorda que a disposição dos elementos é a mesma? Sim, é a mesma. Olha só, o número 1 está entre o número 4 e o número 2, correto? Correto. Você percebe que o número 1 continua entre o número 4 e o número 2. Não mudou nada, a gente só girou a mesa, mas a posição relativa entre os números permanece inalterada. É a mesma coisa. Vamos girar de novo. Agora, pessoal, o 1 vai ficar de cabeça para baixo. Coitado do 1. Deixa ele lá. O que a gente vai ter agora, pessoal? A gente vai ter que a mesma coisa do caso anterior. Nós temos que, novamente, o número 1 permanece entre o 2 e o 4. Concorda? Concorda. Não mudou. A gente só virou, mas a posição relativa dos números permanece novamente inalterada. Né? Você nota, por exemplo, o 3. O 3 está entre o 2 e o 4. Em qualquer uma das disposições, o 3 sempre está entre o 2 e o 4. Correto? Correto. E finalmente, pessoal, se a gente girar mais uma vez, a gente vai obter essa outra disposição, né? O 4 aqui, ó, estava aqui, foi para baixo. É a mesma coisa. Gente, o que eu quero que você perceba? Parece que nós temos 4 permutações diferentes, correto? Correto. Mas não, tudo isso aqui é apenas uma única permutação. Não houve mudança. Ou seja, eu quero que você note que as 4 posições relativas acima são exatamente as mesmas. Ou seja, o fato do círculo girar não mudou o fato do 1, por exemplo, estar entre o 4 e o 2. Por conta disso, pessoal, a gente vai ter uma outra formulinha para a permutação circular, que vai ser permutação circular de m elementos vale m menos 1 fatorial. Ou seja, se eu tiver 4 elementos, é 3 fatorial. É sempre 1 a menos. É muito fácil, né, gente? Então vale a pena saber essa fórmula. Nerk, e se eu quiser fazer na raça? Se você quiser fazer na raça, gente, de novo, isso aqui é muito chato de ficar demonstrando. Não vale a pena. Por isso que eu estou mostrando para vocês as formulinhas. Ó, confia em mim, eu detesto bitola. Pois é, eu estou mostrando porque se eu tiver
que provar para vocês, caso a caso da permutação circular, a gente vai acabar perdendo muito tempo. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá então, gente. De quantas maneiras diferentes nós podemos organizar 4 pessoas em torno de uma mesa circular? Simples, né, gente? A gente vai usar a formulinha da permutação circular. Então a gente tem 4 pessoas, correto? Correto. E essas 4 pessoas estão dispostas em torno de uma mesa circular, correto? Correto. A gente já viu, é 1 a menos. Então a gente vai fazer 4 menos 1 fatorial. Gente, 4 menos 1 fatorial vai dar o quê? 3 fatorial. Que se você fizer a continha, vai dar 6. Ou seja, existem 6 maneiras diferentes de nós colocarmos 4 pessoas em torno de uma mesa. Beleza, pessoal? Valeu então, gente!